Ok, Bruno. Boa noite a todos. Vamos estar iniciando nossa reunião de oração, com exposição também da palavra de Deus. E para estar dando início a essa oração, eu vou convidar a irmã Zefa. A irmã Zefa para estar fazendo essa primeira oração. Por gentileza, irmã Zefa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, meu Deus, por mais um dia, Pai, em que passamos na tua presença, por essa noite, Senhor Deus, que se aproxima. Ó Deus, obrigado, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Pai, em um só propósito, Senhor, é te louvar, te dizer que o Senhor é bondoso, para te agradecer e para te pedir também, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus, por cada vida, por cada lar representado nessa live, Senhor. Visita cada um, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Visita cada vida, cada lar representado aqui. Ó Deus, o Senhor sabe o que se passa na vida de cada um aqui nessa live, Senhor Deus. O Senhor sabe o desejo do coração de cada um, Senhor Deus. E que o Senhor venha derramar chuvas de bênção, Pai, na vida de cada um. Se for cura, que o Senhor esteja curando, entrando com a cura na vida de cada um. Se for restauração, restaura. Se for, ó Deus querido, sobre casais, que o Senhor venha unir os casais, Senhor Deus. Ó Deus querido, o Senhor sabe o que se passa na vida de cada um, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço pelo irmão Zé, pela Jo, Deus, pela família dele, que abriu essa porta, Pai, para que aqui nós estivéssemos lendo a tua palavra, orando, ó Deus querido. E eu venho te agradecer também pelo irmão Abel, que tem trazido a palavra, Senhor Deus, que muito tem falado aos nossos corações. Obrigado pela vida do irmão Elias, que tem sido incansável, Pai, na tua obra. A Maria. Eu não me lembro o nome de todos, Senhor Deus, mas o Senhor sabe quem são. Por esse cordeirinho da Maria, que tem sido uma bênção, tem trazido alento aos nossos corações de ler a tua palavra, Senhor Deus. A sementinha está plantada ali, Senhor Deus, e eu creio que ela vai germinar. Ó Deus amado, eu só tenho a te agradecer, Pai, até mesmo a meio às lutas, as tribulações, as enfermidades, as respostas de exames, que nem hoje fomos para o médico de novo, levamos todos os exames, e às vezes a gente recebe algum diagnóstico que a gente não fica satisfeito. Mas a gente sabe que Deus está no controle. Amém. É Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso médico por excelência. Pai, muito obrigado por esses momentos. Eu já te agradeço, Pai, por tudo isso. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Fala aos nossos corações. Tudo isso eu te peço e já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Amém. Agora eu vou convidar o nosso irmãozinho Fagner. Irmãozinho Fagner, para ele estar lendo o Salmo 126, o verso 1. Vai lá, Fagner. Fala aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar o que os edificaram. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar sentinela. Deus abençoe, meu irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Isso é para a gente estar meditando que a gente, por mais que possa estar trabalhando, que é lícito, que devemos mesmo trabalhar, mas que, em primeiro lugar, esteja Deus. O reino dos céus esteja em primeiro lugar nas nossas vidas.
Muitas das vezes a gente fica dando muita atenção para o trabalho, querendo prosperidade, querendo casa, carro, viagem, conforto. É lícito, é. Mas o reino dos céus, as coisas de Deus têm que vir em primeiro lugar. Que a gente possa vigiar sempre, estar atento a isso, para que as coisas do mundo não venham roubar o lugar de Deus aí como prioridade na nossa vida. Amém? Agora irei convidar minha esposa, Joelma, para estar fazendo a segunda oração. Ela vai estar apresentando os pedidos de orações aí que têm chegado até nós, os quais foram muitos. Posteriormente, eu vou estar enviando para cada um aí do grupo, para que a gente possa estar orando durante a semana também por todos esses pedidos. Tá contigo, amada esposa. A paz, irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de cada um, a família. Amém. Então, vamos estar orando, apresentando aqui. São grandes tribulações, né, dos irmãos, da família. Eu vou estar fazendo uma breve oração e falando o nome de cada um, mas Deus sabe, né, a necessidade de cada um e Deus sabe como agir na vida de cada um, né? Oremos então, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por poder estar aqui, Senhor, na tua presença. Senhor, graças te damos pelo acordar, pelo trabalhar, por ter nos guardados na ida, na volta de trabalho, de escola. Estamos aqui, Senhor, unidos em uma só causa: engrandecer o teu nome, aprender mais sobre a tua palavra, interceder pelos irmãos, orar uns pelos outros, chorar, se alegrar, estar juntos, Pai amado, em seu nome. Senhor, eu apresento a ti a vida do Ricardo, Senhor, que está com câncer. Peço a ti, Senhor, a cura por esse teu filho, mas que seja primeiramente feita a sua vontade, Senhor, na vida dele. Cuide dele, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor. Dê força para a família, para ele, entendimento para estar passando por tudo isso. Temos também, Senhor, com essa enfermidade, a Rosa, que está fazendo seu tratamento. Vários irmãos, Senhor. O Sérgio, a Lúcia, Liliane, todos passando, Senhor, por atribulações, por enfermidades. Esteja com seus filhos, Senhor. Faça o melhor na vida de cada um. Peço também pela saúde da irmã Zéfia, do irmão Isaías. Irmão Isaías, que esse mês completará mais um ano de vida, Senhor. Esteja com ele, Senhor, cada vez mais dando saúde e força para o seu filho, para estar conosco, para estar na sua casa, entoando louvores, oração em seu nome, Senhor. A irmã Zéfia também, Senhor, seja com ela nessas enfermidades. E eu sei, Senhor, que o Senhor está a cada momento com eles, dando força e entendimento para estar passando por tudo. Agradecemos pela vida do Sérgio, Senhor. Sabemos que poderia ter sido pior ali a situação do seu servo, mas o Senhor esteve com ele. E ele está no hospital, está sendo bem cuidado, está fora de perigos, de coisas mais graves. E a gente vê a sua mão, Senhor, em tudo. Peço também pela veneranda, pela sua saúde, tanto física como mental. Esteja com ela, Senhor, dando entendimento e sabedoria para a tua serva. A Lúcia, a irmã do irmão Elias, também pela sua saúde. Liliane também não está bem, com dores na perna. Apresento também a vida do Denilson, Senhor. Peço também que esteja com seu filho, Paulo César. O Lucas também, Pai amado, pela saúde da sua mãezinha e por uma porta de emprego, Senhor. Esteja com ele, Senhor, esteja com a mãe dele. E o Senhor sabe, Pai amado, nós apresentamos aqui o nome de cada um, mas o Senhor já sabe o que o Senhor vai fazer de bom e melhor, e que nós consigamos entender, Senhor, a sua vontade, porque a sua vontade é sempre a melhor, Pai amado. Apresento também o Rosenilton, irmão da Maria, recuperação também, Senhor. O Renato, por uma conversão, que é o filho da Marie. E também, Senhor, apresenta minha mãe, meu irmão.
Eu sou grata, Senhor, a tudo que tem feito na vida deles, porque só vendo mesmo, Senhor, pelo lado espiritual, para ver o quanto que o Senhor guarda, Pai amado, o quanto que o Senhor dá o livramento, o quanto que temos que ser gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Passamos por dificuldades, Pai amado, mas o Senhor a todo momento está ali com a sua mão, cuidando e zelando, Pai. E por isso, Senhor, somos gratos por tudo. Mesmo que venha a tribulação, mesmo que venha a doença, o Senhor está ali, Senhor, cuidando da gente e nos dando entendimento. Agradeço a Ti porque minha mãe teve esse AVC, mas não esteve uma sequela maior. E por isso já é um motivo de agradecer, Senhor. De agradecer e se alegrar no Seu nome, Pai amado. E apresento toda a nossa família, toda a família dos irmãos que estão aqui nesse momento, família do Abel também, Senhor, esteja com a Laís, esteja com seu filho, cada vez mais ali dando entendimento para ele, força para ele poder estar aqui nos ensinando, com essa humildade, a gente podendo estar aprendendo com ele, Pai amado. E nos capacita também, Senhor, a cada vez mais a buscar a Ti e aprender. Nos usa, Senhor, para estar levando esse amor, essa Sua palavra, que é tão bendita e maravilhosa, a outras pessoas, Pai amado. Que nossa vida, Senhor, seja vista como um exemplo, Senhor, para as outras pessoas terem a curiosidade de saber o quão é maravilhoso servir a Ti, Pai amado. É isso que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Deus, por essa esposa. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Agora estarei convidando nosso irmão Abel. Bom, Abel, tá contigo, meu irmão. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Boa Espero noite. que minha voz esteja saindo bem aí. Eu troquei o microfone para todo mundo conseguir ouvir bem. A gente está acompanhando, né, na leitura do livro de João, o capítulo 7. E a gente vai ver os últimos versos do capítulo 7 de João, começando pelo verso 37. Como o texto é longo, eu não vou ler ele todo, eu vou ler um pedaço e a gente fala sobre esse pedaço e assim por diante. Desse grande texto, mesmo ele sendo grande, eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte é o discurso de Jesus e a segunda parte é a resposta daqueles que ouviram o discurso de Jesus. Então vai ter duas partes bem delineadas no que eu vou falar. Mas antes da gente entrar nessas duas partes, quero só lembrar aos irmãos que nesse ponto do Evangelho de João, ele está descrevendo o que Jesus fez depois da festa, na realidade, enquanto ele estava na festa dos tabernáculos. Jesus era judeu, eles viviam num povo que tinha uma cultura judaica, e na cultura judaica tem várias festas que são anuais. Tem festas que é um dia de festa no mês, tem festas que é uma semana inteira de festas, e esse era o caso da festa dos tabernáculos. A festa começava e tinha 10 dias de festa. E o último dia era o dia mais importante. E nesse dia mais importante de festa, que Jesus estava lá, como a gente já viu nos capítulos passados, no resto do capítulo 1º, né? Do capítulo 7º, no comecinho dele, a gente já viu que Jesus estava nessa festa. Agora vai dar continuidade. Então, aí começa assim, no capítulo 7, a gente vai ler do 37 até o 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí continua: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Até aqui. O texto, ali João deixa bem claro que era no grande dia da festa. Então, tem 7 dias essa festa, e no último dia, que era o maior dia, Jesus levanta e faz a sua grande exclamação. Jesus escolheu esse dia especificamente porque ele queria que a atenção fosse dada porque ele ia falar, senão ele escolheria um dia menos importante, né? E não só isso, ele ficou em pé e exclamou. Então,
ele chamou, no dia mais importante, ele chamou a atenção para si e fez o seguinte discurso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o começo que tá dessa parte aqui do discurso de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente nota na pregação de Jesus é que ele faz uma oferta. Ele fala: venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Essa oferta, se a gente for prestar bastante atenção nela, Jesus está oferecendo algo para as pessoas que estão ouvindo ele, para as pessoas que estavam lá na festa. Hoje em dia, normalmente, quando a gente ouve uma pregação, as pessoas falam da palavra de Deus, a gente escuta muitos convites também. Eu notei aqui alguns que é muito comum e se parece muito com o convite que Jesus fez. Como, por exemplo, o seu casamento está ruim? Jesus pode consertar o seu casamento. A sua família está destruída? Jesus pode arrumar a sua família. Se você tem algum problema na sua vida profissional está meio trancada, Jesus pode virar esse cativeiro da sua vida profissional. E tantas outras coisas. Se você tem uma doença, Jesus pode curar, ele é poderoso para curar. Se você tem sido humilhado, Jesus pode te exaltar. Ou se você passa por qualquer outro tipo de dificuldade, Jesus é abençoador. Então, quando a gente escuta essa frase de Jesus, se alguém tem sede, venha a mim, beba, a gente tem a facilidade de associar esse discurso que a gente escuta hoje em dia com o discurso de Jesus. Todos eles chamam as pessoas para Jesus. Mas o discurso de Jesus é diferente dos outros por um motivo essencial. O convite de Jesus não chama as pessoas para irem até Jesus procurando algo, procurando uma bênção, procurando uma restauração da saúde. Jesus restaura a saúde, ele abençoa as pessoas, mas esse não é o convite de Jesus. Jesus, ele restaurou a vida de pessoas até mesmo que não tinham fé. Ele fez esses grandes milagres. Se vocês forem lembrar, no capítulo 6, Jesus fez um grande milagre e distribuiu pão para um monte de gente que não cria nele. As grandes bênçãos que essa terra pode dar para a gente, como melhorar a saúde, comida, dinheiro, um casamento, todas essas coisas que a gente almeja na nossa vida, elas são coisas que Jesus pode dar. Qualquer outra pessoa pode dar. Substitua esse discurso que a gente tem hoje em dia por outra pessoa. Tira Jesus desse discurso e você consegue encaixar qualquer outra coisa. Repara, você está triste no seu casamento? Essa terapia psicológica de casais pode arrumar o seu casamento. Você nem precisa de Jesus, né? Que maravilha. Seu casamento, você vai arrumar seu casamento sem Jesus. A sua família está destruída? A gente tem um assistente social aqui do governo que vai conseguir ajudar para você gerenciar a sua família. Os seus filhos são drogados, eles estão perdidos. A gente tem um trabalho social com drogados que a gente vai restaurar a vida do seu filho. Se você tem alguma doença, só precisa de um pouquinho mais de dinheiro e você consegue um médico muito bom e restaura a sua saúde. A mesma coisa, você é humilhado. Faça esse curso com esse coach e você será exaltado. Repara que colocar Jesus no discurso para Jesus te exaltar é a mesma coisa que você colocar qualquer outra coisa no lugar. Jesus é substituível nesse discurso. O discurso que Jesus faz não é esse. Ele sim chamam as pessoas para Jesus, mas o que as pessoas vão ter é o próprio Jesus. Ele fala: se você tem sede, venha a mim e beba. Ele não fala: se você tem sede, venha a mim e eu vou te dar água mineral. Repara que o discurso, quando Jesus fala que vai dar água para a mulher samaritana, que a gente viu no capítulo 4, ele falou: essa água aí vai acabar. A água que eu tenho para te dar é uma água viva e ela nunca se acaba. Jesus não estava falando de uma água física. Quando Jesus multiplicou o pão, todo mundo ficou interessado no pão. Mas Jesus falou: olha, eu sou o pão da vida.
Jesus está fazendo a mesma coisa aqui. Ele está falando, ele está apelando para uma das necessidades mais essenciais do homem. Pega qualquer pessoa, coloca ela no deserto com um computador, com família, com carro, com gasolina, com saúde, e deixa qualquer pessoa sem água. Essa pessoa não sobrevive 2 dias. Jesus, ele está apelando para as necessidades mais essenciais da pessoa. É por isso que ele usa pão. Ele não está falando, olha, eu sou o banquete do mundo. Ele está falando, sou o pão. Eu sou a coisa mais essencial que o mundo precisa. E aqui ele fala, você tem sede? Eu sou a solução para a sua sede. Ele não fala que é uma sede de água. É essa a correção que ele faz com a mulher samaritana, que ele fala, você tem sede, você tem a necessidade, Jesus está falando, a sua alma tem fome, o seu ser mais inteiro, você é uma pessoa pobre de espírito, você é uma pessoa, você tem tudo, mas você não tem nada. Eu quero fazer uma analogia com uma pessoa conhecida por provavelmente todo mundo, a Marilyn Monroe. Ela é do século, a mulher da época, era a mulher mais cobiçada, saía em revistas, e ela tinha dinheiro, ela tinha fama, tinha corpo, ela tinha tudo. E um dia fizeram uma entrevista com ela e perguntaram, né, o que você acha da fama? Porque você está no lugar mais alto do mundo. O que você acha de estar aí? Como que você se sente? E a resposta dela eu achei incrível. Ela falou, eu tô no topo do mundo e eu lutei a minha vida inteira para chegar até aqui. Eu fiz de tudo. Eu conquistei dinheiro, eu conquistei fama, eu conquistei homens, e agora que eu tô no topo do mundo, que eu tô no lugar onde todo mundo almeja, eu descobri que o mundo não tem um topo, ele é uma planície. E eu continuo no mesmo lugar que eu estava antes. Eu corri atrás de um monte de coisa e parece que minha alma é tão vazia quanto ela era antes. Jesus, nesse discurso, ele não se levanta e fala com os grandes reis da terra. E nem mesmo ele fala com os miseráveis. Ele levanta sua voz e fala com todo mundo da festa. Ele levanta sua voz e ele fala, você não precisa de um coach, de um médico. A gente precisa, sim, essas questões para o nosso corpo. Se você quer trabalhar, você precisa estudar, mas Jesus não está falando do seu trabalho. Se as pessoas te oferecem Jesus para te dar um trabalho, essas pessoas estão pregando trabalho para você. Não estão te pregando Cristo. Se as pessoas estão te oferecendo qualquer outra coisa, que não seja Jesus, essas pessoas não estão te pregando o evangelho de Cristo. Quando Cristo prega, ele ignora médicos, ele ignora especialistas, ele ignora tudo. Ele apela para a alma da pessoa e fala, você tem sede, venha a mim e beba de mim. Esse é o grande discurso de Jesus. Esse discurso você não consegue substituir. Tenta substituir. Você precisa de Cristo? Vem aqui que eu vou te dar um carro. Você não resolveu o problema. Você tem uma sede na sua alma. Vem aqui que eu vou te dar um grande casamento. A sede da alma continua. Só Jesus, que consegue alimentar a alma, é a resposta para qualquer situação. Porque os nossos maiores problemas nunca foram família, casa, carro, trabalho. O problema da alma do homem é um só. E só tem esse problema. E desse problema deriva todos os outros. É a sede que o homem tem de Deus. O coração do homem, ele é um balde tão grande que a Marilyn Monroe jogou tudo lá dentro e ela continuou vazia. E você, irmãos, a gente pensa que um dia a gente vai ficar feliz se alimentando com um monte de coisa desse mundo, porque a gente acha que o mundo é um grande cume, onde a gente vai chegar lá na ponta. Mas quem chegou lá na ponta descobriu que é tudo uma grande planície. Se o nosso coração é um balde tão grande que você joga tudo que o mundo tem e ele continua vazio, a única coisa que preenche a alma do homem é Deus, que é eterno. Jesus é a única coisa que sacia a alma, a sede
do homem. E é isso que Jesus oferece para todo mundo. Essa é a grande oferta de Cristo. Ele não oferta trabalho, ele não oferta saúde, ele oferta a ele. Quem tem ele, tem tudo. Essa é a grande oferta de Cristo. Então, essa é a oferta dele. Mas o segundo ponto da oferta dele, ele fala: quem crer em mim. Essa é a forma com que a gente recebe. Para a gente beber água, a gente precisa colocar ela na boca e beber. Mas para a gente ter cura é muito mais difícil. Você precisa ir até um médico. Então, todas as coisas que a gente tem, existe uma distância entre a gente e ela. Para você ter muito dinheiro, você tem que trabalhar muito tempo. As distâncias no nosso mundo são grandes. Por isso que a gente fica sempre achando, não, daqui a muitos anos eu vou conseguir tanto dinheiro. Mas Jesus, ele não fala que essa água está distante da gente. Então, a oferta que ele oferta é ele. Ele fala, eu não estou distante de vocês. Ele fala, quem crer em mim, fluirão rios de águas vivas. Então, se você for pensar, ele, da mesma forma como ele falou da necessidade mais básica de todos os homens, ele também falou para todos os homens que todos eles podem crer. Ele falou, você é rico? Você pode crer. Você é pobre? Você não tem dinheiro para comprar? Você pode crer. Se você é branco, preto, se você foi maltratado, se você é um desgarrado, ou você é amado por todos. Ou um paraplégico, Jesus, ele não está à distância de um braço. Se Jesus estivesse perto, à distância de um braço, o paraplégico não seria salvo. Jesus, ele está tão perto que no livro de Romanos 10, do verso 6 até o verso 10, Paulo fala que a justiça que decorre da fé, que decorre daqueles que creem, se quiser colocar na tela, Romanos 10, do 6 ao 10. Paulo fala sobre esse crer. Como é esse crer, essa fé que Jesus está falando? A justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes no seu coração quem subirá ao céu. Ou seja, está tão longe assim de mim, isto é, para trazer Cristo do alto. Ou quem descerá até o abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Se eu preciso dele, eu preciso fazer alguma coisa muito grande. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a distância que Jesus está colocando para todo mundo que quer ter vida e vida em abundância. Ele está na distância que todos os homens têm a capacidade. Se você escutou essa palavra de Cristo e você tem sede na sua alma e você quer vida, basta crer que Cristo é tudo. Tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. E Cristo vai ser uma fonte de água viva. Essa é a grande pregação de Cristo. E Cristo não está querendo que você crê, se tem uma fé cega. Fé cega nunca foi o que a Bíblia diz. Jesus disse, como diz na Escritura. Então, para eu resumir, para a gente conseguir entender, Jesus está se oferecendo, ele está perto de todo mundo e ele dá evidências de que ele é a grande necessidade do mundo. Ele fala, como diz a Escritura. Jesus aqui, quando ele nesse versículo, ele está falando como diz a Escritura, ele está fazendo alusão a algumas passagens do Velho Testamento que eram profecias que no futuro ia vir essa grande abundância de vida. E ele se identifica com essa passagem. Então, para a gente começar a discorrer até a gente chegar no final desse primeiro ciclo, que é a mensagem de Cristo, ele fala, não creia só no que eu estou falando, a Bíblia diz a meu respeito. Se a gente olha para o Velho Testamento, várias das passagens do Velho Testamento apontam para Jesus. Eu não vou
gastar muito tempo discorrendo nisso, a gente pode falar isso em uma outra oportunidade, mas examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são as Escrituras que testificam de Jesus. A gente já leu esse texto. Então, Jesus, aqui o que ele está fazendo, ele está se ligando com a Bíblia. Isso aqui é um outro padrão para você julgar as pregações que você escuta. Se qualquer pessoa está usando um texto bíblico, te oferecendo qualquer outra coisa que não é Jesus Cristo, essa pessoa não está lendo a Bíblia corretamente. Porque toda a Escritura aponta para Jesus. Jesus pegou 2 textos de Ezequiel, um texto de Ezequiel e um texto de Zacarias, que é essa citação que ele está fazendo. Ele falou, é assim que diz a Escritura, quando você vir a mim, vai se cumprir essa Escritura. A gente já viu vários outros textos que Jesus usa as passagens bíblicas para apontar para ele, mas eu não vou voltar nessas passagens. Mas preste atenção, se você está escutando pregações, ou se você está indo numa igreja, ou em qualquer outra coisa, onde Cristo não é pregado, a pessoa pode abrir em qualquer passagem na Bíblia. Se você não escuta, se você não tem a Jesus Cristo, você não tem aquilo que a Escritura oferece. Jesus é o final de toda a Escritura. E para mostrar isso, para a gente concluir, a gente vai abrir em Lucas 24, 27, que o próprio Jesus vai pregar a respeito dele mesmo, usando toda a Escritura, para ficar claro isso. Lucas 24, 27. Isso aqui é Jesus que fez. E começando por Moisés, Moisés foi quem escreveu os primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas, que é todo o resto da Bíblia, Jesus fez uma exposição desde Moisés até todos os profetas, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Até aqui. Esse texto é o que eu quero mostrar, que eu não preciso voltar para ir mostrando para vocês, mas o próprio Jesus fez isso. Ele voltou em qualquer outra parte da Escritura e falou, essa parte da Escritura fala de mim. Essa outra parte também fala de mim. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Então, se a gente vai escutar a Bíblia, a gente tem que saber o que a gente vai escutar. A gente tem que escutar Cristo. Essa é a conclusão da pregação de Jesus. Ele falou, se você me tem, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Ele fala que rios vão fluir do seu interior. Se ele oferecesse uma água para a mulher samaritana, ele falou, você vai voltar a ter sede, mulher samaritana. Mas eu vou saciar tanto a sua alma que você não vai ter necessidade de mais... Todas as coisas você tem necessidade. A de saúde, de família, de o que a gente não encontra 1000 vezes melhor em Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, vai fluir de você, vai fluir rios de águas vivas. É essa vida com abundância que Jesus oferece para aquele que crê. Ele está extremamente perto de nós. E ele é a vida. E mesmo que você perca tudo que você tem na sua vida, e você morra, ele te ressuscitará dos mortos e te dará a vida eternamente. Essa é a grande oferta de Cristo, nunca acaba a oferta de Cristo. Ele vai te dar vida aqui, com certeza, e muito mais, infinitamente melhor, na vida eterna. Essa é a grande oferta de Cristo. E, então, a gente terminou essa primeira parte, que ela é a mais longa, é a parte mais importante, a mensagem de Cristo. Agora a gente vai ver quais são as possíveis respostas. E aí, João 7, no verso 39. Aqui a gente vai começar a ler mais o texto corrido de João, para a gente conseguir finalizar essa leitura. Então, João 7, no verso 39, que é o próximo verso depois do grande discurso de Jesus. Aqui, João vai explicar o que o que foi esse discurso de Jesus. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então ele está falando, quem crê recebe um Espírito nele, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então ele está falando, Jesus ia nos entregar o Espírito, mas irmãos, a gente já tem o Espírito Santo. Essa descida do Espírito Santo já aconteceu. Se você crê, você tem toda a plenitude de Deus morando em você. Vamos continuar para o próximo texto.
o 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, então, ou seja, ouviram, eles só ouviu já é o suficiente. E o que alguns disseram? Este é verdadeiramente o profeta. E o próximo texto, outros diziam, ele é o Cristo. Essas duas falas representam a mesma coisa. Eles entenderam que Jesus é tudo que eles precisavam. O Cristo é o cara que todo o Velho Testamento falava. O profeta não é um profeta. Ah, esse aí é um profeta, como várias outras religiões dizem. Ele fala, esse é o profeta. Essas pessoas ouviram e creram que Jesus é esse personagem mais importante da história. E agora ele fala, outros, porém, então ele está colocando um porém, ele está colocando uma negativa. Ele falou um aspecto, agora ele vai falar outro. Perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Ou seja, eles começaram a duvidar do discurso de Jesus. Eu sei, o discurso dele está muito bonito, mas ele sempre tem um porém. Será que é isso mesmo? E a continuação, 41. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Repara, essa pessoa conhecia a Escritura. Essa pessoa sabia que a Escritura dizia que Jesus ia ser descendente de Davi, ia nascer em Belém. Ele conhecia a Escritura. Mas ele não tinha um conhecimento completo, porque Jesus era sim descendente de Davi e ele tinha nascido em Belém. Então, as pessoas podem usar erroneamente a Escritura para te oferecer qualquer outra coisa que não seja Cristo. Pensa, essas pessoas estão numa festa judaica, eles leem a Bíblia do Velho Testamento que eles tinham, que apontava para Jesus, e não chegaram na conclusão que Jesus era o personagem mais importante. Cuidado, irmãos, vocês podem estar ouvindo pregações a sua vida inteira, você pode estar frequentando uma igreja e você pode não estar recebendo Cristo. Você pode estar recebendo qualquer outra coisa e não Cristo. Usando a Bíblia, que fala de Jesus, como desculpa para não ter Jesus. É um perigo tremendo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. As pessoas estão usando a palavra de Deus contra Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente avalia a Bíblia, para a gente não chegar numa conclusão errada, porque se você chega numa conclusão errada, pode ser que as suas conclusões te afastem da salvação. Jesus está oferecendo a salvação para esse povo e eles estão usando as palavras da Bíblia contra Jesus. Mas o texto continua também, falando qual foi o resultado disso. Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Uns criam, outros não, né? Continuando. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. E aí a gente vai continuar para ver. Eu falei já sobre a crença. Vamos ver esses motivos de descrença. A gente já reparou que se você sabe a Bíblia, você sabe que ela aponta para Jesus. Se você conhece a necessidade que o seu coração tem, você sabe que nada nesse mundo vai te preencher. Jesus, que é Deus, te preenche. Agora, os motivos de descrença, a gente já viu um. Usar errado a Escritura. O outro motivo, além de usar errado a Escritura, a gente vai ver nos versos do 45 ao 48. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais dos sacerdotes. E estes lhe perguntaram, por que não trouxeram? Olha só, o texto tinha dito, pode voltar lá, o texto tinha dito que queriam prender Jesus. E quem é que queria prender Jesus? Os principais dos sacerdotes fariseus, os caras que mais conheciam da lei. As pessoas que mais conheciam da lei queriam prender Jesus. Aí eles mandaram os guardas, quando os guardas voltaram, eles perguntaram, vocês não trouxeram Jesus? Os mestres da lei não gostaram do discurso de Jesus. Mas o próximo verso fala, responderam eles, os guardas, né? Jamais alguém falou como este homem. E aí, olha o que vai ser falado depois. Replicaram-lhes, pois, os fariseus. Será que também vós fostes enganados
É o próximo. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Até aqui. Se você pode estar sendo enganado com a própria Bíblia, que essas pessoas, os fariseus estavam, você pode estar sendo enganado por uma autoridade. Então, são várias formas que a gente pode se enganar. Você pode se enganar não lendo a Bíblia corretamente. Você pode se enganar tirando outras conclusões erradas, como foi o caso deles, eles conheciam a Bíblia, mas não conheciam Jesus Cristo corretamente. Ou vocês podem ter um líder que fala algo errado para você, que é o caso aqui. E eles fazem um apelo à autoridade. Eles falam, olha só, nós somos grandes autoridades aqui, nós somos fariseus, nós somos sacerdotes, e de fato, segundo a lei, os sacerdotes era quem deveria de ensinar a lei para o povo. E aí, eles não aceitaram a própria lei encarnada, eles não aceitaram a própria palavra de Deus que veio na terra. Jesus, como a gente leu lá em Gênesis, em João 1, ele é a própria palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ouvir Jesus. E esses caras queriam ficar com os seus costumes, ao invés de ficar com a palavra de Deus. E eles estavam incentivando, eles estavam convencendo as pessoas, falando, olha, você não entende nada. Olha pra a gente que é a regra. Como a gente é tão importante assim, você tem que fazer o que eu te mando. Você tem que fazer o que eu, que sou um super sacerdote, um super não sei o quê, faça o que eu te mando. Isso é o que os sacerdotes estavam fazendo. A gente escuta isso todo dia. Olha só, eu estudei PhD, estudei não sei o quê, por isso faça o que eu te mando. Eu sou o presidente de não sei o quê, por isso faça o que eu te mando. Você não tem que dar ouvido a essa argumentação clara que estão te dando. Eu sei muito mais do que todo mundo. É o que as pessoas normalmente dizem. Um pregador sábio sabe que o pregador não é autoridade. Deus é a própria autoridade. E a palavra dele é autoridade. Se a Escritura diz a respeito de Jesus, então a gente aceita. Se o pregador fala qualquer outra coisa que vá além do que está escrito, a gente não pode aceitar. Por isso a gente tem que destampar os nossos ouvidos e escutar se as pessoas estão falando a Bíblia ou outra coisa. Porque esses caras ouviram o discurso de Jesus, entenderam que Jesus não falava igual às outras pessoas e vieram líderes falando, não. Você tem que escutar a mim. Eles são soberbos. As pessoas que não apontam para Cristo são soberbos. Por isso que não importa a igreja. Obviamente, eu vou recomendar para que vocês vão em uma igreja presbiteriana, porque a gente tenta ao máximo fazer com que a Bíblia seja pregada. Mas não importa a igreja. Pode ser uma batista, tem um monte de batista boa. Agora, a igreja tem que pregar a Bíblia. Qualquer pregador que você vai ouvir tem que falar a palavra de Deus, porque pode ser que esse pregador, se ele não fala a palavra de Deus, ele vai estar te levando para longe do discurso de Jesus que vai te dar vida. Você está correndo a passos largos para a morte. Por isso, sempre tem a Escritura como padrão último. Essa foi a pregação de Jesus, como disse a Escritura. E os fariseus falam, a gente não creu assim. Então, não creia nisso. Primeiro padrão, use a Escritura corretamente. Segundo, tenha cuidado para que as autoridades não deixem o padrão da Escritura. Você pode sim escutar as autoridades que vão te ensinar à medida que elas te ensinam as Escrituras. Então, sem motivos orgulhosos, que é quem faz esse apelo à autoridade. A maior autoridade de todo mundo é Deus, porque ele criou o mundo. E ele estabeleceu todas as autoridades que a gente tem aqui. Qualquer autoridade que não se submete a Deus está em pecado. A gente tem que escutar Deus. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não tem autoridade maior do que a dele. Por isso que a Bíblia é a autoridade última. Mas pode ser que essa autoridade seja
você mesmo. Infelizmente, para os fariseus, eles eram sua própria autoridade, foi isso que a gente leu. Os fariseus estavam falando, alguns dos fariseus creu em Jesus, então aqui eu não estou olhando mais para esse rapaz que voltou falando, eu escutei o que Jesus falou, faz sentido. E aí alguém diz para ele, não, você tem que acreditar na gente. Agora eu estou falando para você, pode ser que o seu coração esteja se comportando como o coração dos fariseus. Porque os fariseus não deram ouvido para Jesus e falaram, a gente faz assim, a gente age assim. Eu não gosto de tal coisa, eu prefiro tal coisa. E isso é orgulho. Se você vai no médico e o médico fala, olha só, você está com câncer. Você precisa fazer a quimioterapia. Irmãos, por mais que você esteja com dor, esteja pensando, meu, essa quimioterapia é muito ruim. Se você for a sua autoridade, pode ser que você tinha chance de viver. E o câncer ia passar. Mas se você for sua autoridade, o câncer vai evoluir e vai te matar. É assim que a gente faz. Qualquer pessoa sábia sabe que pode ser que eu não saiba de tudo. Então, uma pessoa inteligente sabe que a inteligência dela não é a medida de todas as coisas. Como eu sou inteligente, eu vou confiar no meu médico. Como eu sou inteligente, eu vou confiar no meu mecânico. Eu não vou ir lá e mexer nas coisas para quebrar o meu carro. Como eu sou inteligente, por isso que se você quer consertar seu casamento, você quer ter um trabalho, trabalhe melhor. Você quer ter uma família boa, o marido, você quer ter uma família boa, cuide bem da sua família. Você não tem que esperar milagres acontecer na sua vida. As pessoas que procuram milagres não entenderam. E esses fariseus estão assim. Eles estão colocando eles mesmos como a medida. Não, eu sou o padrão para mim. Eu não gosto. Eu não quero. Não achei legal. Se Deus criou o mundo, ele sabe o que no mundo é a coisa mais legal. Se Deus criou o homem, ele sabe o que o homem precisa. Se Deus fala que ele é a água que mata a sua sede, não confie nos seus desejos. Não confie. Isso é o que os fariseus fizeram. Eu acho melhor isso aqui. Pode ser que você esteja enganado por si mesmo. Irmãos, a gente tem que se arrepender de nós mesmos, dos nossos desejos. Quando eu me arrependo, eu não me arrependo de um. Nossa, eu queria muito fazer o bem, mas eu fiz o mal. Não é só essas coisas que a gente tem que se arrepender. Das coisas que a gente quer fazer, a gente também tem que se arrepender. A gente vive uma vida inteira de pecado. Se você acha que o seu casamento, qualquer outra coisa, vai saciar mais as coisas que você precisa, não. Se Jesus não vai me dar essa cura aqui que eu quero, eu vou procurar a cura na Umbanda. Se Jesus não vai me dar o meu casamento, eu vou procurar naquele cara que ele faz um trabalho que me dá o meu casamento. Você está tendo um outro ídolo, você está bebendo de outra fonte, essa fonte vai acabar. Essa fonte vai acabar. Se não acabar aqui nessa vida, um dia você vai morrer e você vai ter sede o resto da sua eternidade. Jesus sabe o que você precisa. E se você tem sede, é nele que você tem que ir, não em você mesmo. Isso foi o que os fariseus fizeram. Eles são a medida. Eu sou fariseu e eu falo para você, a minha ideia é a melhor. A ideia de Jesus é a melhor. Então tome cuidado. A voz da razão apareceu depois no meio desse discurso. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido aqui. O outro argumento aparece no 49. Aí a gente pode abrir, mas eu não vou gastar muito tempo para a gente conseguir terminar não muito depois das 9 horas. Ó, a continuação do argumento dos orgulhosos dos fariseus. Quanto a esta plebe que não sabe, que nada sabe da lei, é maldita. Pode voltar lá, mas não precisa tirar o texto da tela, a gente já vai seguir. Se as pessoas não conseguirem te convencer com o orgulho delas, com o erro delas, elas vão apelar para qualquer outra coisa. Ah, ele não sabe nada, é maldito, vai xingar e escarnecer, porque é isso que as pessoas fazem
quando tem uma verdade que é inegável e elas não querem aceitar. É isso que as pessoas fazem. Elas escarnecem. Então, não importa se Jesus, todo mundo zoa, fala mal, humilha, desdenha. É isso que os fariseus, que estão rumando a passos largos para o inferno, fazem. Ah, isso aí é uma plebe maldita que não sabe nada. A gente vai prender esse desgraçado aí para parar de falar bobagem. Tome cuidado. Pode ser que nem mesmo os líderes da igreja te tirem, mas palavras como essa de qualquer outra pessoa no mundo fala, não vai para essa religião, não vai para Jesus, esse negócio, sai daí. Esse cara aí é um inventor aí que resolveu fazer alguma coisa lá 2000 anos atrás, tá todo mundo falando besteira por causa dele. Esses são os argumentos. Ele falou alguma coisa com conteúdo? Não, xingou. Não sabe nada, não sabe da lei, é maldito, sendo que Jesus já tinha rebatido todos os argumentos dele da lei. Vamos para o próximo ponto, 50 e o 51. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Essa é a voz da razão. Quando você escuta todos esses argumentos, um cara falando que ele é a autoridade, o seu próprio coração orgulhoso, ou você vê a escritura e fala, não, se aqui está falando desse jeito, eu acho que não, tá vendo, a Bíblia está cheia de erro. Você pode ter vários desses argumentos, mas use a razão, como Nicodemos fez. É assim que a gente julga as coisas? Sem ouvir o lado dele? É dessa forma? E ele está usando a lei contra os próprios fariseus, que estão defendendo a lei. Tá falando, não, Jesus não sabe nada da lei. Aí ele está falando, olha só, a lei diz para a gente ouvir, entender, diz para ter uma ou duas testemunhas, para a gente julgar as questões corretamente. Vocês já estão querendo prender o cara, vocês nem ouviram o que ele tem para falar. Essa é a voz da razão, e eu espero ser essa voz da razão para vocês hoje também. Julguem a alma de vocês. Julguem a Escritura. Julguem o nosso mundo e Deus que está acima dele. Quem conhece mais a verdade? Julguem as coisas corretamente. Leiam a Escritura. Ouçam a história. Tem tantas histórias e as pessoas ficam pegando um pontinho e falam, tá vendo aqui, ó, Jesus não sei o que por causa desse ponto da história. A história aponta massivamente para Cristo, em vários sentidos, mas a gente não vai ver isso hoje também. Então, o nosso último verso, no 52, a resposta deles. Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Esse argumento de que da Galileia, pode fechar o texto, da Galileia não se levanta profeta, você não encontra em lugar nenhum na Bíblia. É uma suposição que eles fizeram. Se você não escutar o argumento da razão, julga, pensa, olha, avalia, você pode cair no mesmo erro que você estava antes, que é isso que eles estão fazendo. Xingando, falando, olha só, e levantando argumentos sem sentido. Para resumir, para a gente conseguir terminar, eles deram uma desculpa esfarrapada e não julgaram corretamente no caso de Jesus. Se eles julgassem corretamente, eles ouviriam a Jesus Cristo. Mas esse é o coração de todo pecado. Todo pecado nasce em uma falta de racionalidade, ao ponto do provérbio falar que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Para a gente começar a ser sábio, a gente precisa entender Deus. Se você não acha isso, eu vou lembrar pontos da história para a gente lembrar. Quem começou com a ciência hoje, a ciência que a gente tanto ama e usa ela para negar Deus, foram os cristãos, que lendo a Bíblia identificaram que Deus criou o mundo com uma ordem. E a gente podia estudar essa ordem de Deus. Antes, todo mundo era pagão. A igreja católica lá, tudo tinha que ser do jeito deles. Antes, cada um acreditava em um Deus que regula. Mas as bênçãos que a gente tem das tecnologias hoje nasceu de cristãos que souberam da verdade que está escrita na Bíblia e trabalharam.
Esse é um. Se as pessoas vêm negar a Bíblia com a ciência nasceu desse centro cristão, de que Deus é a ordem no mundo e a gente pode estudar essa ordem, porque Deus não muda. E não use, então, desculpas esfarrapadas. Mas, para resumir, o ponto mais importante dessa pregação é que, em todas as áreas da nossa vida, Jesus é a peça mais importante. Não porque ele é a peça mais importante, ele é a única peça que a gente precisa. Ele é o anseio mais essencial que a gente tem. Não deixe, irmãos, as suas mentes, os seus parentes, qualquer outra coisa te separar de Cristo, porque Ele está perto. Ele está à distância da fé. Se com a sua boca confessar e com a sua mente você crê em Cristo Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nada mais na sua vida vai ser um motivo de sede. Você vai ser como Paulo. Eu tô com fome, mas eu estou saciado. Tá faltando roupa, mas eu tenho tudo que preciso. Paulo, ele passou por tantas necessidades e ele falou: tudo posso naquele que me fortalece. Qualquer dificuldade na minha vida que eu tiver, eu consigo suportá-la, porque a minha fé vence a minha fome. Eu posso morrer de fome. Eu vou morrer de fome aos pés de Cristo, porque nele eu tenho tudo que eu preciso. Eu posso perder tudo que eu tenho na minha vida. Como disse o profeta no Velho Testamento, ainda que a figueira não floresça, eu não vou ter nada para comer, não vou ter o fruto da vide, ainda que os meus pais e a minha mãe me deixem, ainda que todos os meus amigos me abandonem, ainda que não tenha alimento, eu me alegrarei em Deus, porque Ele é a água que sacia toda a sede da alma do homem. E Ele está perto de vocês, irmãos. Creiam em Cristo e nunca mais você terá sede. Não deixe nada te afastar, porque Ele está muito perto. Muito perto. Creia em Cristo e seja salvo. Deus seja louvado. Amém. Eu passo a palavra, Zé. Amém, Glória a meu irmão. Deus. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa. Mas eu vou retornar a palavra para ti, meu irmão. Faça uma oração aí de agradecimento, por gentileza. Amém. Deus, eu te agradeço porque o Senhor não nos deixou órfãos no mundo. Tu criastes o mundo e a si mesmo se entregou por nós. Todas as nossas necessidades, Pai, o Senhor nos tem provido. Porque o Senhor dá semente ao que semeia. O Senhor, Pai, alimenta até os passarinhos. Quanto mais a nós, homens de pequena fé, o Senhor não nos vai nos dar, Pai. Nós sabemos que o Senhor regula todo mundo e cuida de nós. Não nos deixa, Pai, com que os problemas da nossa vida, que o Senhor mesmo decidiu que queria nos dar, nos afaste de Ti. Se o Senhor, Pai, nos dá problema, é para que a gente repare que nós temos necessidades. Se a gente tem tristezas na nossa alma, nos ajuda a ver, ó Pai, que a nossa alma tem necessidades. O Senhor tem usado com tanto amor para conosco, que tem nos mostrado isso didaticamente, nos tirando família, nos tirando parentes, nos tirando casamento, nos tirando bens, nos tirando até alimento e fome. Todas as nossas necessidades, porém, sabemos, ó Pai, que o Senhor nos deu para nos mostrar que para todas as necessidades nós temos uma solução. E o Senhor é a solução de todas elas. Se nós sentimos falta da nossa família, Pai, nos ajuda a ver que o Senhor é a nossa família. Se nós sentimos falta de um casamento melhor, ajuda, Deus, os teus filhos que estão aqui, aqueles que o Senhor escolheu, a ver que Cristo é o nosso noivo e não temos necessidade de mais nada além de Cristo. Se nós, ó Pai, temos saudade dos nossos pais que faleceram, se a gente é órfão e tem necessidade de qualquer coisa,
o Senhor é o nosso Pai. E se a gente é um pobre miserável que não consegue pagar as contas, Cristo é o pagamento de todas as nossas dívidas. Deus não deixa com que as nossas necessidades aqui nos afastem do Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que vejamos a tua face gloriosa brilhando nos nossos corações, para que a gente seja transformado nos nossos corações à medida de Cristo. Que Cristo em nós seja a nossa esperança da tua glória, que seja o Senhor em nós e nós em ti, para a glória do teu nome e louvor do teu nome e da tua glória para todos sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Até a semana que vem. Que possamos passar essa semana e até a próxima reunião, tá meditando nesta palavra aí maravilhosa. Também já convido os irmãos aí a estarem lendo o capítulo seguinte, o capítulo 8, que vai ser falado sobre a mulher adúltera. Será novamente aí essa bênção aí desse nosso irmão Abel aí que vai estar ministrando também. Aconselho os irmãos já estar também lendo o texto, para quando chegar aqui na semana que vem, já tá mais claro aí a exposição, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um bom descanso e até a semana que vem. Amém.